Há algum tempo atrás, mostrei a vocês uma forma de produzir energia elétrica utilizando o limão. Quando fazemos isso, obtemos o que se chama corrente contínua. No último programa, mostramos outra possibilidade. Nesse caso, usamos uma simples espiral de arame e um ímã. Quando produzimos energia dessa maneira, a corrente se movimenta para trás e para diante e se chama corrente alternada. É assim que é gerada quase toda a energia elétrica. A melhor maneira de fazer isso não é movimentando a espiral para trás e para diante, mas fazer com que gire de maneira uniforme no campo magnético. É assim que é gerada praticamente toda a energia elétrica. Mas é claro que para se produzir energia dessa maneira, é preciso energia para fazer girar a espiral contra as forças magnéticas e impulsionar a corrente. Isso é feito normalmente utilizando-se um motor térmico, uma turbina de gás acionada por um combustível fóssil, como petróleo, carvão ou gás, ou por um reator nuclear, ou até mesmo pela água num gerador hidroelétrico. Gostaria de mostrar a vocês como construir um desses, caso vocês um dia se encontrem numa ilha deserta e sejam obrigados a reconstruir a civilização a partir dos seus primórdios. É fácil, essa é uma roda d'água que funciona assim quando existe água para movimentá-la. Ao se movimentar, ela gira uma espiral entre os polos desse ímã permanente. A produção de eletricidade do gerador pode ser vista nesse osciloscópio, um aparelho que serve para medir a voltagem. Enquanto o traço no osciloscópio permanece horizontal, nada está acontecendo. Quando começamos a produzir energia elétrica, ele começa a subir e a descer. Dessa forma, tudo o que precisamos fazer para produzir eletricidade é abrir a água. Os que estiverem nas primeiras filas, abram os guarda-chuvas. Vamos lá. Aí está. Energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica. Não foi criada pelos mortais, mas há uns 100 anos atrás, um homem foi capaz de prever o seu enorme potencial. Quando criança, ele lera sobre as cataratas de Niágara e sonhara com uma roda acionada pelas suas águas. Um dia, o seu sonho assumiu a forma de uma gigantesca rede de energia elétrica, girando como um dínamo e impulsionando a moderna era industrial. O nome desse homem foi Nikola Tesla, e sua visão, na teoria e na prática, foram capazes de aproveitar a energia das cataratas de Niágara, baseando-se no princípio das correntes alternadas. A corrente alternada, AC, é uma corrente oscilante. Ela é produzida por uma voltagem que aumenta e diminui, positiva e negativa, como uma onda sinusoidal. Mas, como Nikola Tesla descobriu, a definição de corrente alternada era apenas o início de seus altos e baixos. Ele desejava que a corrente alternada acionasse tudo sobre a face da Terra, mas na vida real, no mundo dos negócios, a ideia encontrou uma grande resistência. Desde o início, ele foi contra a energia elétrica de Thomas Alva Edison e dos defensores da corrente contínua. A corrente contínua DC é um fluxo constante de eletricidade. Em termos ideais, sua voltagem é constante e igual à corrente, também constante, multiplicada pela resistência efetiva do circuito. Naturalmente, no que se refere à questão básica da corrente alternada versus corrente contínua, Edison e Tesla estavam em ondas diferentes. E no que se tornaria conhecida como a Guerra das Correntes, as linhas de batalha seriam bem definidas. Mas a batalha foi muito além do domínio relativamente seguro da teoria científica. Muitos outros interesses estavam em jogo. Fortunas eram conquistadas e perdidas. Homens poderosos e ideias avançavam e retrocediam. Mas o que estaria realmente por trás de tudo isso? Tesla chegou a Nova York em 1884, um imigrante de 29 anos, procedente da Europa Oriental. Tesla tinha um livro de poesia, falava fluentemente uma dúzia de línguas e não tinha um tostão no bolso. Mas trazia uma carta de apresentação para Thomas Edison, que lhe deu um emprego de projetista de dínamos em sua fábrica. Naturalmente havia uma condição.
Os dínamos deveriam ser de corrente contínua. E como, obviamente, Tesla estava decidido a transformar a corrente alternada no padrão internacional, sua carreira com Thomas Edison só podia tomar um rumo. Um ano depois, Tesla deixou o emprego, em parte porque Edison não teria cumprido a promessa de lhe conceder uma gratificação. Tesla logo voltaria a enfrentar dificuldades e ficaria novamente praticamente sem tostão. Mantendo-se fiel ao seu princípio de correntes alternadas, Tesla não apenas foi ao fundo, mas revolucionou a mais poderosa maquinaria sobre a face da Terra. No que se referia a utilizar a eletricidade para produzir trabalho, ninguém podia se comparar a Thomas Alva Edison. Ele era considerado o grande gênio da era da eletricidade. Como presidente da companhia que se tornaria a General Electric, Edison não foi chamado de Napoleão simplesmente porque a atriz Sarah Bernhardt achava os dois parecidos. Até hoje, o seu quartel-general, o Laboratório Edison, em Menlo Park, Nova Jersey, permanece vivo na imaginação do público. Numa homenagem merecida, o laboratório foi totalmente remontado em todos os seus detalhes e preservado no Museu Henry Ford, em Greenfield Village, Dearborn, Michigan. Quando Edison estava vivo, ele foi a força criativa por trás de praticamente toda ideia brilhante surgida sob a luz do sol. Embora a audição de Edison fosse deficiente, seu gênio produziu o primeiro fonógrafo do mundo. Também foi ele o inventor da câmara cinematográfica. Foi em Menlo Park, não em Hollywood, que o cinema realmente começou. Com essa invenção, o telégrafo com fita de papel, a pressão sanguínea do mundo dos negócios podia subir e descer dependendo da pulsação das bolsas de valores. E qualquer notícia podia chegar muito longe e muito rápido com a versão bastante melhorada de Edison do telégrafo de repetição. Na verdade, Edison muitas vezes refinou invenções de terceiros, tornando-as mais práticas e comercialmente mais viáveis no processo. Outros inventaram o primeiro telefone e a primeira máquina de escrever, mas Edison desenvolveu os dois, transformando-os em instrumentos práticos e eficientes. Por outro lado, às vezes Edison tentou destruir e não aperfeiçoar a ideia de outros. A chama que brilhava no coração de Thomas Edison, ao contrário daquela que acendeu em Menlo Park, não era muito ardente em relação a Nikola Tesla, e sua ideia de corrente alternada não provocava nenhum fascínio em Edison, começando com a pensão de Sally Jordan, a primeira casa do mundo a ser iluminada com eletricidade. A corrente contínua de Edison iria iluminar todas as casas dentro do limitado alcance de sua rede de estações de energia. E Edison sabia que até mesmo nos mais simples circuitos, a corrente alternada de Tesla poderia reservar muitas surpresas. Consideremos, por exemplo, um circuito simples que consiste de uma fonte de voltagem alternada, um capacitor e um indutor. De acordo com as regras matemáticas de Gustav Kirchhoff, o aumento de voltagem na fonte, que jamais é superior a E0, é igual à soma das quedas de voltagem ao longo do circuito. O resultado é uma equação diferencial, que pode ser escrita em termos da carga Q do capacitor. A mesma equação diferencial também descreve o deslocamento x de um oscilador harmônico impulsionado por uma força oscilante. Mesmo uma pequena força, jamais superior a F0, e na frequência correta, produz oscilações cada vez maiores. Isso contribui para o fenômeno de ressonância, que significa que num circuito de corrente alternada, até mesmo a menor oscilação de voltagem pode produzir o fluxo de uma quantidade surpreendente de carga elétrica. E claro que num sistema mecânico, os resultados da ressonância podem ser desastrosos. Mas às vezes, a ressonância elétrica é necessária para se obter o tom adequado.
Tesla foi, na verdade, o primeiro a descrever uma rede de circuitos ressonantes afinados e antenas erguidas que constituem exatamente a maneira pela qual os sinais de rádio e televisão são transmitidos e recebidos. Uma determinada estação de televisão é sintonizada dentre todas as outras porque um circuito de corrente alternada é afinado de maneira precisa em ressonância com a frequência da transmissão. Isso se aplica tanto ao rádio quanto à televisão. E a ressonância elétrica ocorre porque, matematicamente, capacitores e indutores agem de certa forma como molas e massas. Por exemplo, quando um capacitor começa a carregar, ele produz uma voltagem que se opõe à carga. Em outras palavras, um capacitor se opõe à variação de sua carga positiva ou negativa da mesma maneira como uma mola se opõe à expansão ou compressão. Por outro lado, quando se aplica uma voltagem a um indutor, demora um pouco para que a corrente se movimente ou pare novamente. Assim, um indutor se opõe à variação da corrente da mesma maneira como uma massa inercial presa a uma mola se opõe à variação da velocidade. Mas não importa quão correta seja essa analogia, podem surgir diferenças. Por exemplo, quando ocorre a ressonância em osciladores elétricos, ela raramente deixa as pessoas na mão. Mas quando ocorre ressonância em osciladores mecânicos, as coisas podem sair de controle. Em circuitos elétricos, a resistência pode ajudar a manter o controle sobre as coisas. Consideremos, por exemplo, um capacitor e um resistor num circuito de corrente alternada. Se a frequência for suficientemente baixa, a carga e descarga do capacitor podem acompanhar as variações da voltagem aplicada. Mas numa frequência mais alta, o capacitor não é capaz de carregar e descarregar com rapidez suficiente. Assim não ocorrem nele diferenças de voltagem e quase toda a voltagem ocorre no resistor. Por outro lado, se existe um indutor no circuito numa frequência baixa, há tempo suficiente para aumentar a corrente nele sem que sua voltagem aumente muito. Mas numa frequência mais alta, a corrente no indutor é incapaz de variar com velocidade suficiente antes de ser obrigada a mudar de sentido. Portanto, a maior parte da voltagem está no indutor, não restando muito no resistor. Quando todos os elementos estão no mesmo circuito em baixa frequência, a maior parte da voltagem é utilizada na carga e descarga do capacitor. Numa frequência mais alta, a maior parte da voltagem é usada na tentativa de alterar a corrente no indutor. De fato, numa frequência muito alta, o indutor virtualmente impede o fluxo de qualquer corrente. Mas quando a frequência é correta, em outras palavras, na frequência ressonante, flui uma corrente bastante grande. O capacitor carrega e descarrega. A corrente se forma e inverte no indutor, enquanto o resistor queima energia suficiente para manter as oscilações sob controle. É claro que a Edison Company ainda mantinha o controle sobre a indústria da eletricidade. E para manter esse controle, impuseram grande resistência aos poderes cada vez maiores da corrente alternada. Assim, para ganhar a guerra das correntes, Tesla precisava de alguém que se levantasse contra as forças de Thomas Edison. É aí que entra em cena George Westinghouse. Westinghouse, o legendário industrial de Pittsburgh, foi um inventor que se tornou comerciante. Mas ao contrário de Edison, ele não só falava com entusiasmo sobre as correntes alternadas, mas decidiu investir dinheiro nelas, comprando as patentes de Tesla para a fabricação de um motor de indução polifásico. Em 1888, a guerra das correntes se intensificava.
Enquanto Westinghouse apoiava as ideias de Tesla, a maquinária bem lubrificada de Edison entrava em alta marcha. Houve campanhas difamatórias e, segundo alguns, golpes sujos. Mas um dia, no entanto, as mentes acabaram se encontrando. Charles Steinmetz, o mago matemático da física e da engenharia, ofereceu um certo apoio intelectual aos dois lados. Edison e Tesla puderam até mesmo trabalhar juntos, embora não por muito tempo e jamais enquanto Tesla manteve a vantagem da corrente alternada. Na teoria e na prática, por que seria melhor o método de Tesla? Naturalmente, a razão pela qual uma usina produz eletricidade é para poder transmitir essa energia a algum lugar através de fios, para as casas, para os escritórios, ou qualquer lugar onde haja necessidade dela. Mas a energia é igual à corrente vezes a voltagem. Assim, a mesma energia pode ser transmitida, qualquer que seja a energia, com alta corrente e baixa voltagem, ou com baixa corrente e alta voltagem. Qual é melhor? Lembre-se, o cabo transmissor tem uma certa resistência. E quanto maior a distância, maior a resistência, porque a resistência de um fio é proporcional ao seu comprimento. E é claro que a corrente passando pela resistência causa calor, que é calculado pelo produto da corrente ao quadrado pela resistência. Isto representa calor dissipado. Para a companhia geradora e para o consumidor, isso significa uma energia gerada e não disponível na outra extremidade do processo. Como a corrente I é igual a P sobre V, esse calor é P ao quadrado vezes R dividido por V ao quadrado. Então, para uma dada potência e resistência, quanto maior a voltagem, menor a energia perdida no percurso. Em outras palavras, o segredo da transmissão eficiente de energia é transmiti-la na voltagem mais alta possível. Numa moderna rede de energia elétrica, a energia é transmitida regularmente através de milhares de quilômetros com centenas de milhares de volts. Mas não importa como ela é utilizada. O usuário deseja que todos esses watts lhe cheguem numa voltagem segura e prática. E isso só é possível se a energia elétrica puder ser transformada em alta voltagem, o que é necessário para fazer a longa viagem até o consumidor e de voltar em baixa voltagem para a utilização no fim da linha. A tarefa de aumentar e diminuir a voltagem é uma tarefa difícil de se realizar com a corrente contínua, mas com a corrente alternada essa tarefa é relativamente simples. Quando a corrente alternada passa através de uma espira ou espiral, ela produz um fluxo magnético em constante mutação. Uma barra de ferro, magnetizada pela espiral, pode concentrar e intensificar o fluxo variável. De fato, um anel de ferro pode conter todo o fluxo. E se adicionarmos um circuito secundário ao anel, uma voltagem será induzida nele à medida em que o fluxo o atravessa. Essa voltagem é proporcional ao número de espiras em torno do núcleo de ferro. É óbvio, portanto, que a voltagem da energia transmitida ao circuito secundário pode ser aumentada ou diminuída em relação à voltagem do circuito primário. Assim, embora a energia que saia seja quase igual à energia que entra, ela pode ser elevada até uma alta voltagem para a transmissão a longa distância e reduzida a baixa voltagem para a utilização segura pelo usuário. Esse princípio é exatamente a maior vantagem da corrente alternada de Tesla em relação à corrente contínua de Edison. E embora fosse revolucionário no fim do século XIX, esse princípio seria aplicado de uma extremidade à outra da Terra no século XX. Esse fato, a evidência esmagadora de que a corrente alternada impulsiona o moderno mundo industrial, nos obriga a considerar Tesla
o vencedor na guerra das correntes. Por outro lado, como sempre acontece com guerras e histórias, existem sempre dois lados da mesma moeda. Considerando-se a enorme contribuição de Edison ao mundo da ciência e da engenharia, será que podemos realmente dizer que um lado ganhou e o outro perdeu? Afinal, Edison já tinha um número razoável de patentes. Antes de Tesla, Edison construiu seus próprios geradores, um após o outro, cada um mais potente que o anterior. Mas o mesmo aconteceu com Tesla. E da mesma forma como Edison, Tesla também construiu turbinas e motores. No entanto, e essa foi a grande diferença, os geradores de Edison só eram capazes de iluminar coisas não muito distantes de sua rede de geradores, enquanto que o sistema de corrente alternada de Tesla podia ultrapassar de muito antiga vizinhança. Com uma rede de linhas de energia cada vez maior, a corrente alternada pôde ser levada de uma costa a outra do país e a qualquer lugar entre elas. De qualquer maneira, o lugar de Thomas Edison na história já estava garantido. Em Menlo Park, Nova Jersey, sua mente continua tão ágil quanto sua câmara cinematográfica. Como inventor americano, ninguém, desde Benjamin Franklin, foi tão longe como Thomas Edison. Mas à sua maneira, Nikola Tesla foi ainda mais longe. Muito antes de se tornarem realidades, Tesla imaginou os tubos de vácuo revestidos com fósforo e tubos de vidro cheios de gás, luzes fluorescentes e neon. E anos antes do surgimento dos irmãos Wright, Tesla afirmou que para que a aviação pudesse obter sucesso, ela deveria utilizar um metal quase desconhecido na época: o alumínio. E enquanto Guglielmo Marconi era aclamado pela imprensa popular como o inventor do rádio, Nikola Tesla obteve o crédito pela invenção, assim como o veredito final dos tribunais. E por falar em crédito, dizem que Tesla não obteve o reconhecimento por muitas invenções originais. Em resumo, não se pode negar que Tesla foi um dos cientistas mais dinâmicos que já existiram. Nem que sua mente fosse fértil e sua inventividade única. Mas Tesla, mais interessado em invenções do que em publicações científicas, manteve grande parte de sua metodologia na memória. Talvez seja por isso que a comunidade científica tenha permanecido reticente ou dedicado poucos elogios a Tesla durante muitos anos. De qualquer maneira, ele recebeu o título de doutor honoris causa das universidades de Columbia e Yale. E um dia, sem ironia premeditada, foi até mesmo agraciado com a medalha Edison, o prêmio de maior prestígio, cujo nome é uma homenagem ao próprio Thomas Edison. Nessa longa história que estamos contando, temos deparado sempre com certos indivíduos que podemos identificar como uma espécie de santos da ciência. Vimos casos de pessoas levadas à descoberta científica da mesma maneira que as mariposas são atraídas pela luz. Isso inclui Kepler, Newton, Faraday e, certamente, Albert Einstein. Alguns se saíram muito bem e alguns, na verdade, ficaram muito ricos. Mas, naturalmente, não foi o dinheiro que os impulsionou a fazerem o que fizeram. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve um tipo de gênio diferente. Homens tão inteligentes quanto os outros, mas com objetivos bem diferentes. Um deles foi, claro, Thomas Edison. Temos também o caso de James Watt, Henry Ford e muitos outros. Homens que passaram quase tanto tempo no tribunal brigando por patentes quanto dedicaram às suas invenções. Somos tentados a traçar uma distinção entre os cientistas santos e os tecnólogos cavadores de dinheiro. Mas, é claro, houve uma exceção para confirmar a regra. Jamais gostei dessa expressão, a exceção que confirma a regra. Acho que antigamente ela devia ter outro significado quando a palavra provar, no sentido de confirmar, significava testar. Assim, uma exceção testa a regra.
Se há realmente uma exceção, então a regra não está correta. Houve uma exceção que testou a regra e descobriu que ela era falha. Ela foi Nikola Tesla, um gênio da primeira grandeza. Se Michael Faraday foi capaz de imaginar um espaço cheio de linhas de força constante, Nikola Tesla foi capaz de imaginar geradores multifásicos e motores multifásicos, todos ligados com circuitos elétricos complexos. E quando um dia eles foram possíveis, todos funcionaram com perfeição, exatamente como ele havia imaginado. Muitas vezes Tesla amealhou e perdeu fortunas. E muitas vezes recusou empregos confortáveis com gordos salários para ficar sozinho e poder pensar e inventar. Podemos dizer de Tesla, como de Leonardo da Vinci, que ele foi um verdadeiro santo da engenharia. Tesla morreu quase esquecido e quase na miséria em Nova York. Mas foi Nikola Tesla, pelo menos tanto quanto Thomas Edison, que moldou a natureza do mundo em que vivemos hoje. Até a próxima.